Boa noite, povo de Deus! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e sobre todo o seu lar nesta noite. Louvamos o nome dele por mais um culto de oração que podemos participar. Talvez não da forma que queríamos, de forma remota, mas a certeza é de que o mesmo Deus que estaria conosco aqui na igreja é o mesmo Deus que está conosco em nossos lares neste momento. Então, vamos entregar a ele neste momento o louvor que lhe é devido, a adoração que somente ele pode receber. E ao mesmo tempo, como é um culto de oração, que possamos suplicar, clamar a ele aquilo que nós temos no nosso coração, entregar a ele nossos pedidos, as nossas petições, as nossas angústias, aflições, e termos a certeza de que ele não somente ouvirá, mas responderá cada uma no seu tempo. Um tempo também onde nós ouviremos a voz dele falando ao nosso coração através da palavra. Então eu te convido, neste momento, a ir para a palavra de Deus e abra sua Bíblia no Salmo 121 para começarmos esse tempo de culto, meditando naquilo que Deus tem para nós através da Escritura Sagrada. Salmo 121. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, como é bom nós lermos um salmo como este, a palavra de Deus, em um momento como nós temos vivido. Um momento com tantas mortes, com tantas pessoas doentes, né? Um mundo doente, pessoas passando fome, necessidades básicas. Ou seja, um período de muito sofrimento, não somente aqui no nosso bairro, no industrial, como também em toda Guarapuava, em todo o país, em todo o mundo. Mas essa palavra nos alenta e nos traz esperança de que mesmo em meio aos momentos difíceis, nosso Deus está conosco. Ele não dorme, meus irmãos, Ele nos protege, Ele continua nos livrando, Ele continua nos abençoando, mesmo quando a gente não percebe isso. A presença de Deus em nossa vida é constante e as suas bênçãos são infinitas e incessáveis na nossa vida. Então que possamos neste momento agradecer a Ele por todo esse cuidado por nós, pela nossa família, pela nossa igreja. Eu queria que você, aí, né, onde você está neste momento, não sei se você está em casa, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, não importa o lugar que você esteja, eu queria te convidar neste momento a ter um tempo de oração, de gratidão, de louvor a Deus, porque mesmo em meio a um momento tão difícil, o nosso guarda de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, continua cuidando de cada um de nós e de cada detalhe da nossa vida. Então vamos orar, meus irmãos? Agradeça a Deus. Agradeça por todo esse cuidado, todo esse amor que Ele tem demonstrado para com cada um de nós. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por todo o teu amor e o teu cuidado para com a nossa vida, Pai. Obrigado porque, mesmo em meio a um tempo tão difícil que nós temos vivido, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua nos amparando, o Senhor continua suprindo as nossas necessidades, o Senhor continua nos livrando de todo mal. Obrigado, Pai. Obrigado porque também o Senhor cuida da nossa vida espiritual, nos fortalecendo, nos dando ânimo, mesmo em meio a um momento onde muitas vezes Satanás tenta nos esfriar na fé, Pai. Ou as circunstâncias que estão ao nosso redor também tentam sugar a nossa energia de buscar o Senhor. Obrigado porque o Senhor continua investindo em nós, continua cuidando do nosso coração, da nossa alma. Nós te louvamos por isso. E obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado de forma material também, o nosso alimento, a nossa casa, o nosso carro, Pai. Obrigado porque sabemos que tudo que temos vem do Senhor e tudo que somos é graças ao Senhor, Pai. Nós te louvamos por Jesus Cristo, Pai, o nosso maior bem, o bem mais precioso que nós temos. Nós te louvamos porque um dia o Senhor sacrificou a vida do teu filho
em favor da nossa. E isso nós poderíamos viver milhares e milhares de anos e não poderíamos agradecer da forma que o Senhor merece, por tamanho sacrifício e tamanho amor demonstrado para com cada um de nós. Mas recebe, Pai, nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão neste momento de culto, como pessoas pequenas, frágeis, pecadoras, mas que estão aqui, Pai, com o coração voltado a Te adorar, a Te agradecer neste momento. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Louvamos ao nosso Deus porque é um Deus que cuida de nós o tempo todo. E é um Deus que está aqui com os ouvidos abertos para ouvir também o nosso clamor e a nossa intercessão. Sabemos que como igreja nós precisamos interceder, né? Existem várias coisas, é lógico que a igreja pode fazer em momentos como esse, onde a sociedade está aflita, onde as pessoas estão com medo, angustiadas. Sabemos que várias coisas podem ser feitas, várias ações, mas se existe algo que é o mais importante e que nós devemos fazer antes de qualquer outra coisa, é interceder e orar, meus irmãos. Nós precisamos parar um pouco de ouvir as notícias desse mundo, começarmos a olhar e ouvirmos mais a voz de Jesus Cristo, aquele que nos anima, que nós possamos também levar as deficiências, os problemas que essa sociedade vem enfrentando a Ele, porque sabemos que somente Ele é capaz de nos ajudar neste momento tão difícil. Esta semana eu li uma frase do pastor, teólogo Steve Lawson, que diz assim: para cada olhar nas notícias, dê 10 para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para cada olhar que nós damos para as notícias que o mundo tem trazido, que são somente notícias de desgraça, de morte, demos 10 olhadas, né, olhares para Jesus Cristo. Porque quando olhamos para ao redor, né, ao nosso redor, para as notícias que estão vindo ao nosso ouvido, nós nos desanimamos, nós ficamos desesperançosos, aflitos. Mas quando olhamos para Jesus, nós temos esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento. Então eu queria que agora, como igreja, como cristãos, nós olhássemos para Jesus e entregássemos tudo aquilo que nós temos passado como igreja, como cristãos, como humanidade, entregássemos neste momento a Jesus Cristo em oração, uma oração de intercessão, uma oração onde colocaremos, entregaremos nas mãos daquele que tem todo o poder para mudar qualquer situação, a situação atual que nós temos vivido. Então eu queria que nós orássemos neste momento pela situação atual da nossa cidade com relação ao Covid. Muitos leitos, né, de hospitais já nem existem mais porque existe uma superlotação de pessoas doentes, contaminadas. Infelizmente, algumas pessoas morrendo nas filas de espera, né? Então, que nós possamos orar por isso, pelos irmãos conhecidos, aqueles que estão com Covid, que estão sofrendo por causa disso, tanto por isolamento quanto pelos sintomas. Então, eu queria que nós intercedêssemos por isso também. E pelas famílias que estão enlutadas. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo o luto, a perda de um ente querido por causa dessa doença. Então eu queria que nós orássemos neste momento, pedindo também força, capacitação, proteção para os profissionais da saúde que estão na linha de frente desse combate, né, que estão tendo contato com pessoas contaminadas todos os dias. Talvez você conheça alguém, talvez alguém da sua família seja uma pessoa como essa. Então eu queria que nós intercedêssemos agora, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pudesse proteger essas pessoas, capacitá-los e fortalecê-los neste momento tão difícil. Então vamos orar, meus irmãos, pela situação da nossa cidade, pelos irmãos conhecidos que estão com Covid, pelas pessoas enlutadas por causa do Covid e também pelas profissionais, médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente ao combate dessa doença. Queria te convidar, não sei onde você está agora, mas se você puder, ficar de joelho neste momento. Eu queria te convidar a ficar de joelho. Você que não pode ou não quer, não tem problema. Deus vai ouvir nossa oração da mesma forma. Mas você que pode, vamos nos ajoelhar neste momento para interceder e clamar ao nosso Deus. Amado Deus, nós chegamos a Ti, Pai, para colocarmos o nosso coração diante do Senhor e também entregarmos a Ti, Pai, aquilo que nós não podemos fazer aqui na terra, aquilo que nós não podemos solucionar. Estamos curvados
prostrados diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único poderoso, Pai. O Senhor é o único que pode mudar vidas, o Senhor é o único que pode curar pessoas, o Senhor é o único que pode dar um jeito nessa situação que temos vivido, Pai. E por isso, nós nos achegamos a Ti em oração e clamamos, Pai. Cuida, Senhor, da situação da nossa cidade com relação ao Covid, Pai. Vemos que isso perdeu o controle, mas sabemos que nada foge do Teu controle. Então nós confiamos no Senhor e entregamos Guarapuava nas Tuas mãos, assim como nosso estado, nosso país, o mundo. Mas agora em específico, Pai, abençoa a nossa cidade, onde vários casos têm surgido, onde várias pessoas têm sido contaminadas. Alguns estão indo para os sintomas mais graves, Pai. Outros têm morrido. Nós colocamos a nossa cidade diante do Senhor e como igreja do Senhor, que aqui está, nós clamamos, intercedemos por cada uma dessas pessoas, pela nossa cidade neste momento. Abençoa também, Pai, os nossos irmãos que estão com Covid, nossos conhecidos, que tanto amamos, que estão com essa doença. O Senhor nos livre, Pai, o Senhor traga total recuperação a cada um deles, que eles não tenham sintomas tão graves, Pai. O Senhor poupe a vida de cada um deles, nós os entregamos nas Tuas mãos. Na mão do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, aquele que tem domínio sobre a nossa vida, sobre o mundo e sobre todo o universo. Também clamamos agora, intercedemos pelas famílias enlutadas, Pai. Quantas pessoas perderam seus entes queridos neste momento de pandemia? Eu queria que o Senhor viesse, Pai, com o Teu refrigério, com o Teu consolo, Pai, o conforto que somente o Senhor pode dar através do Teu Espírito Santo para cada vida, cada família que está enlutada neste momento, Pai. Venha confortá-los. Sabemos que quando perdemos uma pessoa querida, fica uma ferida na nossa vida, mas que o Senhor possa fazer com que essa ferida seja cicatrizada, Pai, e que possamos continuar vivendo, fortalecidos e amparados pelo Senhor. Cuida, Pai. Cuida de cada coração que está enlutado neste momento. E pedimos também, Pai, vem com a Tua proteção, com o Teu poder, abençoar os profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente ao combate dessa doença, Pai, aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nos UPAs, nos prontos-socorros, Pai, que o Senhor possa vir protegê-los, Pai, de pegar esse vírus, que o Senhor possa também fortalecê-los, dando ânimo, esperança, fé, para que eles possam superar e continuar firmes, Pai, nessa batalha. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos e pedimos, Pai, sê com eles neste momento. Use a vida de cada um deles como um instrumento nas Tuas mãos para livrar pessoas dessa doença, para curar pessoas desse mal, Pai, que tem nos afligido. Nós oramos a Ti, colocando todos esses pedidos em intercessão diante do Senhor, porque sabemos que somente o Senhor pode ouvir essa oração e pode nos ajudar neste momento. E nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que este tempo de intercessão não fique restrito somente nesse momento de culto, mas em todo momento aí na sua casa, se você tiver um tempo, no seu trabalho, onde você está. Se você tiver um tempinho para orar por essas causas, ore, né? Interceda. Se você souber de alguém que está passando por algum tipo de problema, ore, interceda. Nós, como povo de Deus, nós temos não somente esse direito, esse privilégio de interceder, mas como um dever também. Então vamos fazer isso. E agora, meus irmãos, eu os convido a louvar o nosso Deus através de um cântico. Um cântico que diz assim: meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. E como nós estamos falando desde o início do culto, não existe um lugar mais seguro, um lugar onde mais nós possamos estar fortalecidos do que aos pés de Cristo, na presença de Jesus. Então vamos cantar esse louvor como uma oração, mas também como adoração ao nosso Deus neste momento. Você que conhece este cântico, cante junto, louve a Deus, muito mais que com a sua voz, com a sua alma. Mas se porventura você não conhece este cântico, ouça e faça dele uma oração para a sua vida. Amém, meus irmãos? Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar
me completar. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Pois só na sua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Leva onde eu posso ouvir sua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Ô Senhor, nos leva, Pai, para perto do Senhor, nos leva para junto de Ti, Pai, para ouvirmos a Tua voz que nos enche de força, de esperança, Pai. Fale conosco em todo o tempo, Pai, nos momentos de culto, nos momentos que nós estamos em casa, no nosso trabalho, que possamos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, que possamos entender e compreender qual é o Teu propósito para a nossa vida, que possamos acatar e ouvir a Tua vontade para nós, que possamos cumprir essa vontade, para que Teu nome seja glorificado, seja adorado através da nossa vida, Pai. Nos ajuda, fica conosco, Pai. Receba esse louvor e fale agora através da Tua palavra bendita, maravilhosa, aos nossos corações, Pai. Que seja uma palavra que nos fortaleça, nos ajude a permanecer firmes mesmo em meio aos momentos difíceis que temos vivido. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, hoje e sempre, por todo o cuidado dele sobre a nossa vida. Então vamos para a palavra de Deus? Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 em diante. Atos, capítulo 12, do versículo 1 em diante, que diz: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, pois, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou.
dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Meus irmãos, durante toda a história, os crentes, aqueles que seguem a Deus, que seguem a Cristo, passaram por vários e diferentes momentos de dificuldades, de lutas. Muitas vezes foram presos, foram maltratados. Outras vezes foram levados cativos por outros povos. Outras vezes passaram por perseguições terríveis por causa do amor a Cristo e o amor ao Evangelho. E sabemos que hoje não é diferente. O povo de Deus também tem passado por várias dificuldades. Nós vemos o sofrimento que a pandemia, que o Covid tem trazido a nós como cristãos, à igreja. Vemos que muitas vezes isso tem minado as forças e até mesmo enfraquecido a fé de muitos cristãos. Vivemos um momento tão difícil. Muitos crentes também estão pegando Covid, outros estão partindo para o Senhor, outros estão perdendo seus entes queridos, perdendo seus empregos. Então vemos que também passamos por um momento muito difícil. Mas uma coisa é certa: o poder de Deus continua sendo o mesmo. E também existe algo que nós podemos fazer em momentos como este, que é orar. Então é sobre isso, meus irmãos, que eu queria falar com vocês hoje, sobre o poder do Deus da oração. Então sabemos que muitos dizem, né, a oração tem poder, e realmente a oração ela é essencial para o povo, em momentos principalmente como esse que temos vivido. Mas o poder, meus irmãos, não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração. Então por isso nós falaremos hoje do poder do Deus da oração. E com esse texto que nós acabamos de ler, né, esse relato, mostra o sofrimento do povo de Deus aqui. Porque Herodes estava perseguindo o povo. Ele estava prendendo alguns para maltratar, olha só, isso para agradar os judeus que ali estavam, que ficavam felizes com isso. Chegou a passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, ou seja, matou Tiago. E como isso estava agradando, né, os judeus, ele também resolveu prender a Pedro, o apóstolo Pedro. Mas diante disso nós aprendemos algumas coisas, né, diante desse sofrimento. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos, é que o sofrimento e as dificuldades sempre vão fazer parte da nossa vida. Pastor, mas o senhor me fala isso num momento tão difícil que nós temos vivido? Meus irmãos, é exatamente isso. Infelizmente, enquanto estivermos aqui nesta terra, passaremos por momentos de dores, de aflição, de sofrimento, de dificuldades, de lutas.
Mas ao mesmo tempo, felizmente, que nós temos momentos como esse. Mas como assim? Infelizmente e felizmente. Infelizmente, porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós sempre vemos o lado negativo do sofrimento. É lógico que ninguém quer sofrer. Todas as pessoas querem viver uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de alegria. Mas, meus irmãos, o sofrimento, ele está diante de nós e diante de todo ser humano. E o cristão, aquele que segue a Deus, não está isento dele. Nós vemos nos relatos aqui dessa palavra que nós lemos. Tiago, apóstolo de Jesus, foi morto. Pedro, apóstolo tão querido, foi preso. Vários outros foram encarcerados para serem maltratados. Ou seja, meus irmãos, o sofrimento na vida daquele que segue a Jesus é inevitável nesta vida. Nós vemos aqui que vários sofrimentos vêm sobre o seu povo durante toda a história. Nós podemos relatar isso. E sempre nós dizemos isso. A caminhada com Deus não nos isenta do sofrimento. Mas que possamos olhar para esses sofrimentos que estão diante de nós. Talvez o que nós temos passado hoje. E vermos a mão de Deus moldando o nosso caráter. Nos aproximando mais dele. Nos fazendo rever algumas coisas em nossa vida que precisávamos rever. E muitas vezes nós precisamos sofrer para poder analisar a nossa vida, a nossa conduta, as nossas ações, a nossa vida com Deus, para poder corrigir isso. E o sofrimento muitas vezes é permitido. Deus não quer nunca que nós soframos, mas Ele permite muitas vezes o sofrimento para trabalhar em nossa vida, meus irmãos, e para mostrar o seu poder e a sua glória através de tudo isso. Então nós vemos que os cristãos passam por esses momentos e sempre passarão, infelizmente. Se talvez você queria ouvir, irmãos, nós nunca passaremos por nenhum sofrimento que nós estamos com Cristo. Isso é uma mentira. Isso não é o que a palavra nos diz. E não é aquilo que nós vimos nesse texto aqui. Pessoas que amavam a Deus, que seguiam a Ele, que pregavam o seu evangelho, estavam sofrendo. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. E o que nós, como cristãos, Igreja do Senhor, precisamos fazer em momentos como esse, de sofrimento? Aqui o texto nos diz: diante de sofrimentos e dificuldades, a igreja precisa orar incessantemente. Nós vemos que o relato, que Pedro então foi preso, estava num cárcere, com vários sentinelas, com soldados ao redor, o prendendo, segurando ele ali. E enquanto isso, o que os irmãos, a igreja estava fazendo? Ela estava na porta da prisão, batendo, tentando entrar? Não. O que eles estavam fazendo era orando, e orando incessantemente. O que é orar incessantemente, meus irmãos? É quando nós temos algo diante de nós, uma dificuldade, uma causa, nós orarmos sem cessar, sem desanimar, sem esmorecer. Por mais que sejamos, muitas vezes, levados a nos enfraquecer, a desistir da oração, nós não devemos fazer isso. Nós precisamos ficar firmes e orar incessantemente. E foi o que aconteceu aqui. Sabe por que eles oravam, meus irmãos? Porque eles, mesmo com a força deles, eles não conseguiriam libertar Pedro deste momento difícil. Mas eles oravam para aquele que era capaz de livrá-lo daquele mal, daquele momento. Eles estavam orando ao Deus do impossível. Para Deus, meus irmãos, não existe a palavra impossível. Para Deus tudo é possível. Para nós não, somos seres frágeis, limitados, pequenos. Para nós muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não são. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, em momentos difíceis, assim como Pedro e aquela igreja estavam passando, assim como nós estamos passando hoje, orarmos incessantemente, pedindo a Deus que nos ajude nesses momentos. Porque sabemos que as dificuldades sempre virão, mas então nós precisamos pedir socorro. Pedir socorro àquele que nós lemos no início do culto, no texto do Salmo 121, ao guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que está sempre com os ouvidos atentos a ouvir a súplica e a oração do seu povo. Aqueles crentes no texto sabiam que o único que poderia fazer algo na situação de Pedro era o próprio Deus, por isso oravam a Ele. Meus irmãos, a oração sincera e incessante faz coisas inacreditáveis, impossíveis, se tornarem realidade.
Pedro mesmo, diante da sua libertação, ele ficou atônito, porque ele achava que era somente uma visão, porque o olhar limitado do ser humano, aquilo que estava acontecendo, era algo impossível de acontecer. Imagina um anjo entrar numa prisão, tirar, né, as correntes das mãos de Pedro, né, daquele que está preso, e o tirar da cadeia sem ninguém ver, cheio de guarda, cheio de pessoas ao redor, e o direcionar para o caminho que ele deveria seguir para ficar seguro. Ou seja, até mesmo para Pedro isso era algo impossível de acontecer. Mas isso aconteceu porque o Deus ao qual a igreja estava orando, intercedendo, é o Deus que faz o impossível se tornar realidade. É o Deus que faz o doente ser curado. E é o mesmo Deus que faz o preso ser liberto. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E a igreja precisa recorrer à oração, à intercessão, pois por várias vezes a igreja luta e trava batalhas, não com armas, não com palavras, mas sim com joelhos dobrados e oração. Diante disso que estava acontecendo, a igreja se viu obrigada a dobrar o seu joelho, interceder, porque sabiam que a batalha deles para livrar Pedro daquela prisão não era através de armas ou de violência, mas era através da oração. E sabemos, meus irmãos, que a nossa batalha hoje também deve ser travada através de joelhos dobrados. É o momento da igreja se dobrar diante de Deus e orar incessantemente, constantemente, diariamente, todo momento. Não uma oração qualquer, mas uma oração com fé, crendo que aquele que está ouvindo a oração, ele é poderoso e pode nos ajudar, seja qual for o momento. Talvez você tenha pessoas aí que está passando por momentos difíceis por causa do Covid ou por causa de outra doença, está no leito de morte. Mas creia, ore. É lógico, Deus vai fazer a vontade dele, mas não deixe de interceder, porque Deus, ele pode fazer o impossível acontecer. Charles Spurgeon, um grande pregador, teólogo da história, certa vez disse: converta em oração tudo que lhe traz preocupação. O que tem preocupado seu coração, meu irmão, minha irmã? O que tem sido a dificuldade que você tem enfrentado? Converta tudo isso em oração. Entregue a Deus em oração. Converta tudo o que te traz preocupação em oração. Ore, confie em Deus, clame a Ele, suplique a Ele. Se você não tiver palavras no momento da oração, chore, porque Ele não estará ouvindo aquilo que sai da sua boca, mas aquilo que sai do seu coração. Seja sincero. Na semana passada, aqui no culto de oração, nós falamos exatamente sobre isso. A diferença da oração hipócrita e da oração verdadeira. A hipócrita é aquela que tenta somente se mostrar para as pessoas, aquela que usa palavras vazias ou muitas palavras para tentar mover o coração de Deus. Ou seja, uma oração vazia, uma oração falsa, enganosa. Mas o que Deus nos pede, o que Jesus nos ensina através da palavra, é para que oremos com coração sincero, com quebrantamento, com humilhação diante do nosso Deus. Dessa forma, Ele não somente ouvirá a nossa oração, a oração do seu povo, como também responderá de forma milagrosa, de forma poderosa, as nossas orações. Oremos, meus irmãos, incessantemente. E a outra lição: Deus ouve e responde a oração do seu povo quando ele clama. Nós vimos aqui, né, que Pedro estava preso e a igreja estava orando, né? E quando ele chega, né, depois que ele foi liberto, ele chega na casa ali de Maria, né, onde todos estavam reunidos, eles estavam reunidos orando. Meus irmãos, a oração, ela é feita, mas não para as paredes, ou para um vazio, ou para ninguém. A oração é feita a Deus, que ouve e responde à oração do seu povo quando clama. Nosso Deus é o nosso Pai. E nossos pais aqui da terra, que são falhos, são pecadores como nós. Quando nós pedimos algo, eles já nos dão aquilo que nós precisamos, ou até algo melhor. Quem dirá nosso Deus, que é o nosso Pai bendito, poderoso, perfeito, santo? Nosso Deus, Ele ouviu o clamor daquela igreja e libertou Pedro do cárcere. Ou seja, aquela igreja orou, Deus ouviu e Ele respondeu com livramento, com libertação. Não porque aqueles que oravam, aquela igreja, era constituída de pessoas boas, ou porque Pedro era bom, mas ele respondeu, ele ouviu e respondeu a oração, porque Ele é bom e rico de graça e misericórdia. Meus irmãos, o poder não está em nós. O
poder não está naquele que nós estamos intercedendo, mas naquele que ouve a nossa oração. Se existe alguém bom, não é aquele que está orando, não é aquele que é alvo da oração, mas é aquele que está ouvindo a oração, e é o nosso Deus. Quando oramos, não podemos nos considerar bons. Ah, Deus vai me responder porque eu sou bom, porque eu sou fiel. Meus irmãos, nós não somos. O único bom, o próprio Jesus disse, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E Ele só responde porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, porque a gente não merecia, meus irmãos. Nem Pedro, nem aquela igreja merecia a resposta de Deus da forma que foi. Mas Ele o fez porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é perfeito. Ele é rico de compaixão, de misericórdia por nós, pecadores, falhos, pequenos. Por isso Ele nos responde. O poder não está em quem ora, mas naquele que ouve a oração. O poder de Deus, do Deus da oração. Então, nós vemos que aquele que ora de forma arrogante, de forma hipócrita, ele nunca terá uma resposta de Deus. Porque ele está orando e a oração dele não passa do teto. A oração dele é vazia, não chega a Deus. Mas aquele que se derrama e se humilha, reconhecendo que nada é, e aquele para quem ele está orando, é tudo que ele precisa, ele terá a resposta de Deus em sua vida. Tenha certeza disso. Busque a Deus, meu irmão. Busque se conectar com Deus, busque viver para Deus. Dessa forma, as suas orações não somente serão ouvidas, mas também respondidas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Certa vez, um teólogo chamado Torrey, ele disse assim: o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Você já pensou nisso? Quando Deus ele ouve a oração daquela igreja, que intercedia por Pedro e liberta Pedro, não somente ele está fazendo um bem para Pedro, para aquela igreja, o libertando, mas ele está fazendo com que o seu nome seja glorificado. Está fazendo com que o seu nome seja conhecido. E é isso que a resposta de oração significa, e deve ser a prioridade, que o nosso Deus seja glorificado através dessa resposta. Que aquela bênção que você receber seja para a honra e glória do Senhor. A gente não recebe as bênçãos e maravilhas, os milagres, para depois a gente ficar se vangloriando, porque a nossa igreja orou, porque eu orei, porque aquela pessoa, porque a nossa corrente de oração orou. Não é esse o objetivo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente só fez o quê? A gente só pediu. Mas quem realizou foi o próprio Deus. Então é somente Ele que merece ser glorificado e adorado e agradecido depois de cada resposta de oração. Então esse deve ser o nosso objetivo. Que a glória seja sempre para Ele. Aquele que nos ouve e responde segundo a sua bondade, a sua misericórdia. Aquele que faz o que nenhum ser humano pode fazer. Precisamos orar, meus irmãos, dia a dia, de forma incessante. Se queremos realmente ver o agir de Deus de forma poderosa, assim como essa igreja aqui em Atos pôde provar com a libertação de Pedro através de suas orações, nós precisamos crer, nos derramar diante de Deus, orar de forma incessante, com muita fé, com muita disposição. Então eu queria te convidar, não somente hoje, neste momento de culto, mas eu queria que você, durante todos esses dias, ainda mais agora que nós estamos com mais restrições, muitos cultos, muitas programações não vão poder acontecer de forma presencial, estaremos mais em casa do que antes. Eu queria te convidar a todos os dias separar momentos de oração, por intercessão. Peça pela sua vida, pela sua família, mas também interceda por outras pessoas, meus irmãos. Como eu disse, a oração do crente tem poder, mas não o poder por causa do crente, mas o poder é por causa daquele que está ouvindo a oração, que é o nosso Deus. Então tenha certeza que quando a igreja ora, Deus ouve e Deus responde de forma poderosa e abençoada a nossa oração. Amém, meus irmãos? Então fica o desafio, ore, interceda, traga essa palavra para sua vida, para o seu coração, que ela cresça em você, que ela frutifique e que ela fique gravada e te leve a viver essa vida dedicada à intercessão e à oração todo o tempo. Amém, irmãos? Então, entendendo essa importância, eu queria te convidar a orar neste momento. Aí onde você está, queria que você agradecesse primeiramente, porque você tem o privilégio de orar e ser ouvido pelo Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso. Aquele que não olha para as nossas limitações, mas aquele que, de acordo com a tua bondade e misericórdia, nos abençoa. Ore, coloque diante dele, interceda pela sua vida, pela sua família, por pessoas que estão precisando neste momento. Entenda que o poder não está em você.
não está nas suas palavras, está no Deus a quem você ora. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tanto amor demonstrado a nós através da Tua palavra, Pai. Obrigado porque esse texto ele nos mostra o quão importante a oração é na nossa vida, Pai. O quanto nós, como cristãos, como igreja, precisamos orar em momentos bons, mas principalmente em momentos difíceis, onde tudo sai do nosso controle, onde muitas vezes nós não enxergamos esperança, uma luz no fim do túnel. E talvez vários que estão assistindo esse vídeo estejam passando por isso, por momentos difíceis, por momentos de angústia, por sofrimentos através de doença, de perda de pessoas, perda de emprego, Pai. Gente, eu não sei o que passa no coração de cada um, mas o Senhor sabe, Pai. E antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca e sair palavras dos nossos lábios, o Senhor já conhecia aquilo que nós tínhamos no coração e já está agindo, Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado, porque essa palavra nos mostrou que o poder não está em nós, que a responsabilidade de fazer algo acontecer não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus rico em misericórdia e bondade, que tem ouvido a nossa oração, que tem nos respondido, Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado por todo o teu amor, o teu cuidado para com cada um de nós. Continue, Pai, abençoando, fortalecendo a nossa fé, mesmo em momentos tão difíceis como esse, onde nós não podemos cultuar, adorar o Senhor como nós queríamos, mas é a forma que nós temos e que possamos aproveitá-la para nos aproximar ainda mais do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Ouve a oração do teu povo, responde a oração do teu povo, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe e te fortaleça. Já passamos aí, como será, as atividades da igreja, a dinâmica da igreja nesses próximos dias. Então esteja em oração, clamando pela igreja, pela sua vida, sua família, pela nossa cidade. Vamos continuar incessantemente orando por todas essas situações. Amém, queridos? E se porventura você tiver algum pedido de oração que queira mandar, pode mandar no meu WhatsApp, Nós vamos orar e interceder com você e por você. Amém, queridos? Então vamos para a bênção. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a nossa família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima noite e uma quinta-feira na presença de Jesus a todos nós. Um grande abraço.